Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Tecelando o Céu, da Kirsten Ciccarelli. A Tecelando o Céu é uma publicação de 2020 da editora seguinte e tem tradução de Eric Novello. Esse é o terceiro volume da trilogia Scary, que é uma trilogia que os livros até têm uma conexão um entre o outro, são continuação de uma certa forma um do outro, mas cada um desses livros tem uma protagonista diferente, conta uma história diferente dentro de um mesmo universo que a Kirsten Ciccarelli criou. Então você pode sim ler esses livros separadamente, em qualquer ordem, ou enquanto volume único. Os três livros que compõem essa trilogia são A Caçadora de Dragões, A Rainha Aprisionada e A Tecelando o Céu. Mesmo você podendo ler em qualquer ordem separadamente, eu te recomendo seguir realmente a ordem de publicação, porque você pode tomar alguns pequenos spoilers de um livro para o outro. A protagonista desse livro é a Saphiri. Ela é chefe da guarda do rei de Firgaard e da rainha, que são o Dax e a Roa. O Dax, junto com a Roa, é o protagonista do segundo livro, que é A Rainha Aprisionada, e a Asha, que é a irmã dele, é a protagonista do primeiro livro. A Saphiri é prima do Dax e da Asha. A Asha, ela é a Nansara de Firgaard. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes do que isso significa, eu acho que é melhor vocês lerem o primeiro livro para poder entender, mas basta aqui dizer que a Asha é a responsável pelos dragões dentro desse universo. A trama desse livro vai girar em torno da Saphiri tentando capturar uma ladra conhecida como Dançarina da Morte. Essa Dançarina da Morte está roubando alguns itens no Palácio de Firgaard e ela some misteriosamente, ela às vezes desaparece no ar. Essa é a lenda aí que permeia ela e que as pessoas alegam que por ela sumir misteriosamente, atravessar paredes, é impossível capturá-la. A Saphiri não se deixa bater por isso não. E ao longo do livro ela vai investigando isso e ela descobre que a Dançarina da Morte se chama Eris. Ela trabalha para um pirata chamado Jenzin, ela é refém desse pirata, porque ele é o único que consegue proteger ela da Imperatriz das Ilhas da Estrela, que é a Leandra, que quer capturar a Eris porque alega que ela cometeu um crime. A Eris alega que é inocente. Quando a Eris recebe a missão de capturar a Asha em troca da sua liberdade, tanto ela quanto a Saphiri vão para as Ilhas da Estrela, onde a Asha foi vista pela última vez. E na medida que a Saphiri vai investigando o passado da Eris e da Leandra e vai vendo como ali que as Ilhas de Ferro funcionam, e ela não concorda muito com algumas coisas que ela vê acontecendo naquele reino. Algumas coisas para ela parecem extremas demais e eu tendo a concordar, de fato, o são. E ela fica ali meio achando aquilo estranho. E aí a Saphiri vai travar uma batalha interna entre o que parece ser o certo e o que o coração e a intuição dela dizem pra ela que é o certo. Nessa trilogia, a autora vai misturar as partes da história normal e principal, vamos dizer assim, que aí é normal do livro, páginas amarelas e tal, e partes que no começo da trilogia são apresentadas pra gente enquanto lendas, mas aos poucos a gente vai entendendo que de fato são elementos da história e que essas lendas aqui, elas têm um papel fundamental dentro dessas histórias e que elas fazem parte dessas histórias e acabam interferindo nelas de fato. E no começo, essas partes que são apresentadas com uma cor diferente, né, umas páginas mais acinzentadas, parecem pra gente que são lendas, mas a gente vai juntando esse quebra-cabeça aos poucos e percebendo como que isso influencia em cada uma dessas histórias e por quê. Então, no começo, de fato, realmente parece uma lenda, mas aos poucos a gente vai conseguindo juntar uma história com a outra, entendendo o que de fato está acontecendo ali. O mundo que a Kirsten Ciccarelli criou, ele é muito interessante porque ele tem elementos de uma fantasia mais complexa, como trama política bem desenvolvida, uma construção de mundo muito interessante, lendas que vão permear o passado dessa história, mas ela é escrita de um jeito muito simples.
A Kirsten Cicarella não gasta o tempo dela aqui desenvolvendo subtrama de personagem secundário. Ela tem os personagens, o grupo de personagens que ela quer trabalhar, e essa trilogia é sobre esses personagens, e cada livro vai ser focado numa dupla de personagens. Tem, é claro, alguns outros personagens ali mais secundários que se conectam com essa história, mas os personagens secundários que aparecem aqui, eles aparecem porque eles são importantes na trama que ela tá querendo contar. Não tem nenhuma subtrama aqui que faz com que a história tenha vários personagens e seja muito complexa. Então, por mais que ela tenha elementos dessas fantasias mais complexas, quase flertando ali com uma fantasia épica mesmo. Eu, inclusive, gostaria muito de ver como é que seria a Kirsten Cicarella escrevendo uma fantasia épica. Mas é um livro muito, muito simples, muito rápido de ler, muito gostoso de ler. Isso faz com que seja uma trama muito legal de você adentrar e que você devora muito rápido. Esse foi o último livro que eu finalizei em 2024 e eu acho que eu só consegui terminar esse livro ainda em 2024 porque eu não conseguia parar de ler. A Kirsten Cicarella tem um potencial muito grande de se tornar uma das minhas autoras favoritas, porque lendo essa trilogia eu tive aquela mesma sensação que eu tenho quando eu leio algum dos meus autores favoritos, como por exemplo Brandon Sanderson, Suzanne Collins, Cassandra Clare, que é aquela sensação de eu não posso largar esse livro enquanto eu não souber o que vai acontecer. Então você vai lendo. Quando você vê, você terminou o livro. Eu vi que ano passado ela lançou uma outra duologia. Na verdade, acho que o primeiro livro já foi publicado aqui no Brasil ano passado. O segundo, pelo que eu sei, deve sair esse ano. Se eu não me engano, é da editora Arqueiro, eu acho. Não sei se estou falando alguma besteira aqui, que é Caçador Sem Coração, algo assim. E eu tô bastante curiosa pra ler, porque eu tô vendo muita gente elogiando e eu acho que tem potencial pra eu gostar e começar a ler mais coisas da autora, na medida, é claro, em que forem chegando mais livros dela aqui no Brasil, e eu espero que tragam muitos, porque ela escreve muito, muito bem. Ranqueando essa trilogia, eu colocaria A Caçadora de Dragões, que é o primeiro volume, em primeiro lugar, A Tecelã do Céu, que é o terceiro volume, em segundo lugar, e A Rainha Aprisionada, que é o segundo volume, em terceiro lugar. Mesmo A Rainha Aprisionada, que foi o que eu menos gostei, ainda assim é um livro muito bom, então assim, vale muito ler essa trilogia. Ela é uma trilogia excelente para quem quer começar a ler fantasia e não sabe muito bem que história escolher, então eu super recomendo a trilogia Skari. Ela também vai agradar a diferentes públicos, desde aquela galera que gosta mais de ler romantasia até a galera que gosta de ler fantasia épica. Esse é um livro de fantasia com romance, tá? Ele não é uma romantasia. Ou seja, tem romance sim, ele vai ser um elemento importante para a história, mas ele não vai ser o elemento principal. Então, não é uma romantasia. Eu acho que atualmente é bom deixar isso aqui claro, porque como sim ele tem romance, às vezes quem gosta mais que o romance seja primordial na história pode ler esse livro e não gostar tanto. Mas eu acho que ele vai agradar tanto a galera que lê mais romantasia e gosta de fantasia em que o romance seja o foco, como quem gosta de algo sem até romance nenhum, porque realmente tem todos esses elementos muito bem equilibrados. Tem construção política, tem romance, tem dragões que agora estão na moda, né? Embora no primeiro livro os dragões tenham mais foco, eles aparecem, dão um ar da graça aqui e no segundo volume também. Então fica aí a recomendação pra vocês. Tem resenha dos outros dois livros dessa trilogia aqui no canal. Se você já leu A Tecelã do Céu, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse livro e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que ficam no box de informação. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, não deixe de me seguir em todas as redes sociais, os links também ficam na descrição do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.